Oi, pessoal. E aí, belezura? Espero que vocês todos estejam bem e que continuem se cuidando, né? Afinal de contas, o coronavírus não deu trégua ainda e é importante que todos aí tenham os devidos cuidados, tá? Por favor, né? Lembrem-se de não só se cuidar, né? Mas, se for possível, evitar aquelas saídas que são, vamos dizer assim, adiáveis, né? Então, se você... é, Desculpa aí, pessoal, tá piscando a luz aqui porque tá com problema na rede elétrica, mas eu vou gravar assim mesmo, tá bom? E não se espantem se ficar piscando, hora fica escuro, hora fica claro, não é nenhum efeito especial da gravação, não. São as condições, né, que a gente está vivenciando aí, tá bom? Mas voltando, então cuidem-se, tá certo? Se puder ficar em casa, fique, né? Eu sei que é muito tentador muitas vezes, né? A gente já tá cansado de ficar em casa, né? É tentador dar um pulo para fora, né? Pular a cerca para balada, para rever alguém, mesmo que seja um familiar em condições, como todo mundo diz, né? Com distanciamento social, mas se puder evitar, é melhor, porque nós estamos ainda dentro de um contexto muito perigoso e falta pouco, gente. A vacina já está sendo produzida, a gente já tem visto já algumas pessoas sendo vacinadas. Então, um pouco mais de paciência, né? Vai ser ótimo. Né? Porque aí, quando estivermos vacinados, a população estiver numa condição sanitária mais segura, aí vai poder se reencontrar, vai poder, enfim, conviver novamente com as pessoas, né? E certamente isso será feito numa condição mais segura, portanto ninguém vai, enfim, sofrer, né, por conta dos efeitos devastadores, né, que o coronavírus costuma causar naquelas pessoas que são muito afetadas, né? É verdade, a grande maioria consegue, quando é infectada, é, consegue a cura, né? E às vezes nem tem assim um sintoma tão grave. Para alguns até realmente é uma gripezinha. Mas mesmo assim, né, a gente nunca sabe quem é aquele que vai sofrer, né, a ação mais devastadora. Aquele que vai ter problemas respiratórios, aquele que vai precisar ser entubado. E como a gente não sabe disso, né, e mesmo aqueles que aparentemente são saudáveis correm o risco, porque de repente existe uma comorbidade se desenvolvendo naquela pessoa, aparentemente saudável. E como ainda não está, vamos dizer assim, explícito o problema, né? Aquela comorbidade ainda não se revelou, né? Não apareceu nenhum exame, mesmo que a pessoa seja cuidadosa e faça exames de rotina, de repente o coronavírus pode acelerar esse processo e fazer manifestar essa comorbidade e aí, inclusive, causar um dano irreversível, né, àquela pessoa. Então, sejamos prudentes, né? E se pudermos evitar as saídas, que tenhamos um pouco mais de paciência, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre federalismo e o quanto que isso vai afetar a administração pública no Brasil, tá bom? Muito bem. Espero que hoje não seja tão longa, né? As minhas últimas videoaulas foram bem longas. Hoje eu vou tentar dar uma segurada aqui na fala, eu me empolgo, mas não tem jeito, né? Os temas são a administração pública, como eu comentei lá numa das primeiras aulas nossas, ela é um curso, né, gente? Nós estamos falando aí de 4 anos, né? E você resumir 4 anos em um semestre é muito difícil, é muito complicado. Então é inevitável que algumas falas acabam se estendendo, tá? E olha que eu estou reduzindo muita coisa para... Porque, assim, se estivéssemos na aula presencial, seriam as 4 aulas, né? Óbvio que aí com 4 aulas a gente tem momentos de diálogo, a gente tem debate, a gente tem leitura,
a gente tem algumas situações, né, que colaboram, né, com o processo de ensino-aprendizagem, que não é só a minha fala, né, não é só a minha exposição, e elas acabam também tomando tempo. Mas a gente tem muita coisa que acaba aqui no ensino remoto não se falando, né, ou não se aprofundando, tá bom? E peço desculpas aí por esses vídeos maiores, mas eu vou tentar agora, a gente está afunilando um pouco os temas, né? Então eu acredito que nós vamos ter aí videoaulas um pouquinho menores em termos de tempo, mas que vão exigir um pouco mais de vocês no sentido de alguma leitura, alguma pesquisa, tá bom? Até porque, como eu vou começar agora a cobrar, né, a avaliação de vocês, nós vamos fazer aí várias avaliações ao longo dessas próximas semanas, então é importante que vocês não se fundamentem apenas naquilo que eu estou explicando na videoaula, porque é insuficiente. Mesmo considerando aquelas videoaulas maiores, né, com mais tempo de gravação, elas são insuficientes, porque eu não esgotei o assunto e eu não me aprofundei nos assuntos. Tá? Para falar a verdade, pode soar estranho, mas eu fiquei na superfície. Né? Foram explicações superficiais mesmo, porque explicações mais profundas, mais consistentes, mais fundamentadas, elas não caberiam, né, em uma hora, ou menos de uma hora, pior ainda, tá bom? Mas vamos lá. Eu já falei bastante e daqui a pouco fica longo porque eu fiz muita explicação. E o pior, a explicação daquilo que não era o tema da aula de hoje. Então, federalismo. Pessoal, os estados, então a gente já vem estudando aí, né, a composição dos governos, das nações. Infelizmente a gente não teve aquela aula, né, de resgate da história, explicando como foi a constituição dos estados nacionais, mas enfim, acredito que vocês tenham condições de resgatar, né, da memória de vocês, ou dos livros lá do ensino médio, enfim. Quando a gente fala dos estados, né, eles podem ser classificados, sob o ponto de vista da sua organização política, em dois tipos. Existem dois tipos, né, a partir do entendimento daquilo que é a organização política. Tá? Então vão existir aqueles estados que eles são unitários, então eles se encerram em si próprios. Né? Professor, então eles não têm cidades, eles não têm províncias, cantões, estados, unidades da federação? Não, eles têm estados, eles têm províncias, eles têm cantões, mas não têm unidades da federação. Mas existe alguma subdivisão. Né? Então, se você visitar Portugal, você vai encontrar lá regiões, né? Trás dos Montes, né? Você vai encontrar cidades, Porto, Lisboa, né? Então, Coimbra, existem, né, essas subdivisões. Então, existem entidades subnacionais. Mas Portugal, né, França, Uruguai, aqui mais próximo da gente, apesar de existir essas subdivisões subnacionais, e aqui a gente vai parar no nível do município. Né? O município vai ser a menor subdivisão que a gente vai discursar aqui nas aulas, tá bom? Eu não vou falar, por exemplo, porque o município pode ser subdividido, né? Você pode subdividir o município em distritos, né? Por exemplo, a capital paulista, né? A cidade de São Paulo, ela é subdividida em distritos, e nesses distritos você tem a subprefeitura, então tem o subprefeito, né? Que vai estar atuando em determinados distritos. E, então, eu não vou chegar nesse nível submunicipal. Eu vou ficar só no subnacional, tendo como meu limite o município, tá bom? Então existem essas subdivisões, mas esses estados, né, que não têm unidade da federação, então aquela sigla, né, que tem nos cadastros que geralmente te preenche lá as informações, principalmente de residência, né, cidade, tal, UF, né, unidade da federação. Não existe unidade de federação naqueles estados que são classificados como unitários. Né? Então, na França, em Portugal, no Uruguai, você não tem unidade da federação. Você tem estado, você tem província, você tem cantões. Essas são terminologias equivalentes, e aí vai depender muito da história. Né? O Brasil mesmo, o próprio Brasil, até
até a Constituição de 1934, eh, ela se referia às suas unidades, né, subnacionais como províncias. Então nós tínhamos durante todo o Império províncias, e essa terminologia províncias ela permaneceu na primeira República, né, na República Velha. Então a Constituição de 1891 não se desfez dessa terminologia, do uso, né, da palavra província para designar ali essas unidades, né, essa subdivisão que, enfim, identificava ali as unidades subnacionais, tá bom? É, bom, o que é melhor, né? Província, cantão, estado, é, é nomenclatura, tá? Depois de 1934, nós deixamos de falar em províncias e começamos a falar em estados e territórios. Por um bom tempo, algumas unidades territoriais, elas não tinham a condição de estado, então elas não eram autônomas, elas não tinham um governador e uma assembleia legislativa, como acontece, né, tipicamente nos estados, né? Então, existiam os territórios, eles estavam sob a gestão, a administração da União, né? Então o governo federal é que gerenciava essas unidades, tá bom? Hoje já não existe mais essa figura do território nacional, né? Os últimos territórios nacionais foram levados à condição de Estado, né? Ali na Constituição de 88 isso se resolveu em definitivo, tá? Porque os estados, quer dizer, desculpa, os territórios eles podiam pleitear, né, essa modificação e, e alguns até conseguiram, né? E alguns até conseguiram. Estou tentando me lembrar aqui, eu vivi isso na minha infância. Teve um dos territórios, se não me falha a memória, Rondônia. Depois eu até posso confirmar, tá, gente? Eu acho que Rondônia era um território e ele pleiteou, né, a condição de Estado. E ali na minha infância eu me lembro que acho que aconteceu, né, essa transformação. O território de Rondônia deixou de ser território e passou a ser Estado, tá? Mas hoje não tem mais essa figura, né? E aí todo mundo usa a palavra Estado. Do ponto de vista, vamos dizer assim, do discurso, a palavra Estado, ela é para se designar, né, essas unidades subnacionais, essa divisão, né, da, do Estado, ela, ela é ruim justamente por conta dessa confusão, né? Quando eu falo Estado, né, principalmente aqui nas aulas de administração pública, eu estou me referindo à União. Estou me referindo ao Brasil, né, enquanto República Federativa, como União Nacional. Então eu me refiro a quando eu uso a palavra Estado, eu estou me referindo a essa condição, né? Da mesma forma que eu vou dirigir a palavra Estado, por exemplo, quando eu me referenciar à Alemanha, quando eu me referenciar aos Estados Unidos, quando eu me referenciar ao Uruguai, enfim. E aí, quando você usa a mesma palavra Estado para designar as unidades da federação, né, Estado de São Paulo, então causa confusão. Aí você está falando de qual Estado, professor? Né? Você está falando do Estado enquanto entidade que reúne, né, as suas partes, né, e representa o todo, né, o Brasil, por exemplo, ou você está falando do Estado, né, no nível subnacional, ou seja, designando as unidades, né, da federação, por exemplo, Estado de São Paulo. Então veja a confusão que dá porque é a mesma palavra. Então, nesse sentido, teria sido preferível, né, até para evitar a confusão de entendimento e facilitar tanto a elaboração do discurso quanto a audição do discurso, teria sido preferível, por exemplo, continuar usando província, né? Então, a gente deveria chamar província de São Paulo, né? Qual o problema disso? Ah, isso remete ao período imperial, ao período colonial. Não seria um problema, né? Ah, eu não quero usar a província, né? Então, podia ter usado existem outras nomenclaturas, né? É que aqui no Brasil é muito incomum, né? Mas vários países aí pelo mundo afora chamam de cantões, né? Cantão X, cantão Y, enfim. Mas enfim, ficou o Estado, então eu vou tentar
quando houver a necessidade, né, de me referenciar ao Estado nessa condição de subdivisão nacional, né, de unidade subnacional, quando eu me referir a uma unidade da federação, como é o caso do Estado de São Paulo, da Paraíba, do Pará, eu vou preferir usar a sigla UF, Unidade da Federação, tá bom? Que aí evita confusão. E quando eu usar o vocábulo Estado, eu vou me referir a essa condição do todo, tá? O Brasil, o Estado brasileiro, né? O Estado alemão, o Estado uruguaio, tá legal? Voltando aqui, então, a nossa subdivisão, apesar de existirem as subdivisões também nos estados unitários, mas elas não têm nenhuma autonomia política. Elas têm uma utilidade administrativa. É mais ou menos como acontece nas organizações que vocês aí se prepararam para administrar, né? Então, uma organização, e aí não importa se ela é pública, se ela é privada, se ela é do terceiro setor, nesse sentido, né, tanto faz a origem do capital. Se é público, privado, terceiro setor, as organizações elas se subdividem. E vocês têm subdivisões administrativas. E essa subdivisão, por exemplo, pode ser fundamentada, por exemplo, numa subdivisão funcional. Então, você tem lá a diretoria de marketing, diretoria de recursos humanos, diretoria financeira. Pode ser uma subdivisão geográfica, né? Departamento sul-sudeste, departamento centro-oeste, sei lá. Você pode ter uma subdivisão por projetos. Enfim, aí, né, vocês viram isso lá, principalmente nas aulas de organização, sistemas e métodos, vocês devem ter visto essas alternativas. E nesses estados unitários, então quando eles fazem essas subdivisões, né, e pode ter lá uma subdivisão regional e depois uma subdivisão municipal. Então você pode até ter três níveis, né? O estado, né, a união, aí algumas regiões e os municípios. Tá? Mesmo quando acontece esse tipo de subdivisão, né, nesses estados unitários, essas subdivisões são equivalentes aos departamentos, às diretorias de uma organização. É só para facilitar a gestão, a administração, né? É para você delegar algumas tarefas, algumas atividades, para você facilitar a burocracia, o funcionamento dos processos naquele estado. Tá? Da mesma forma que a gente faz nas organizações, tá bom? Mas eles não têm autonomia, por exemplo, para legislar. Né? Então, o município, qualquer município na França, Portugal, Uruguai, se eles quiserem legislar, criar uma lei, eles certamente vão precisar apresentá-la no parlamento principal daquele país. Né? Eles têm que encaminhar o pedido, né? E aí há o parlamento que centraliza, né? Porque é um Estado unitário, e centraliza essa autoridade para legislar, aí ele vai lá, aprecia a solicitação e pode, enfim, promulgar aquela lei, tá bom? E geralmente também eles não participam nos debates de natureza orçamentária, mais tributária, orçamentária sim, mas tributária, né? As tributações ficam restritas, essa decisão tributária, ela fica restrita ao Estado. No máximo, essas unidades administrativas, elas participam ali de algum debate orçamentário, como acontece também nas organizações, né, os departamentos ali, muitas vezes tem lá um valor previsto, né, para a organização toda, e aí os diretores, os superintendentes, enfim, o pessoal que normalmente atua ali no nível estratégico da organização, que faz parte do nível estratégico da estrutura organizacional, eles debatem entre eles, né, a divisão desse orçamento previsto, ou como muita gente gosta de inglês, né, do budget, para poder, né, ter a seu quinhão ali, a sua parte, e poder investir essa parte naquilo que é importante para a sua área, para o seu departamento, para a sua diretoria, e poder contribuir com o êxito do negócio daquela organização. Tá bom? Aqui é o mesmo raciocínio, né? Então, as províncias, os municípios vão fazer a mesma coisa, né? Vão disputar ali esses recursos, mas veja, eles não participam da decisão de como foi a obtenção, né? A arrecadação ela é toda centralizada no sentido decisório, tá bom?
Antes que vocês falem assim, bom, então esses estados eles provavelmente são mais autoritários, são menos democráticos. Então antes que vocês digam isso, eu queria garantir a vocês que não. O fato do estado ser unitário não implica necessariamente dele ser é, autoritário. Né? Ah, o poder é centralizado, então ele é autoritário. Não. Aliás, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de poder centralizado, nós não estamos necessariamente falando de autoritário. E aí, até fazendo aqui um esclarecimento que é de suma importância. Então, os países comunistas são autoritários porque o poder é centralizado. Não é verdade. Quando a gente fala de poder centralizado, nós não estamos falando necessariamente de poder autoritário, de uma gestão autoritária, de um governo autoritário. O fato do poder estar centralizado não impede que haja participação das pessoas, não impede que as decisões sejam democráticas. Tá? E aí isso vale tanto para esses estados unitários que eu citei aqui como exemplo, né, França, Portugal, Uruguai, quanto para os modelos, né, é, econômicos que existem por aí, como é o caso do comunismo. Né? O comunismo não, né, porque o comunismo ele já prevê uma certa descentralização, inclusive política, mas o socialismo, principalmente, que ele prevê sim um Estado forte. Né? É, E não necessariamente isso implica em autoritarismo, não necessariamente isso é tirania, né, ou oligarquia. Na verdade, é uma distorção, né, infelizmente. Há uma distorção nas explicações que são dadas a esse respeito, até pelo um processo político-ideológico implantado durante o período da ditadura militar, que tem sido muito difícil de você desenraizar da cultura nacional, principalmente do senso comum das pessoas, porque isso foi de forma midiática mesmo, usando televisão, jornal, rádio, que eram as mídias da época da ditadura militar, inculcando na mente dos brasileiros a ideia de que o poder central, né, dos países socialistas representava uma tirania, representava um excesso de poder, então, portanto, governos autoritários, e não é verdade. Tá? Tanto do ponto de vista teórico, então se você pegar qualquer estudioso da área, né, qualquer livro original do Karl Marx e do Engels e dos demais pensadores, né, socialistas, e mesmo as práticas, né, soviéticas, chinesas, cubanas, é perfeitamente possível perceber que apesar do poder estar centralizado, existe democracia. Tá? Bom, não vou me estender muito aqui, porque senão de novo eu vou estourar o tempo, tá? Mas é só para esclarecer que quando a gente fala de poder central, a gente não está falando de poder autoritário. A diferença é que, como o poder está centralizado, então a estrutura, né, do poder ela não está diluída entre as diversas unidades descentralizadas daquele estado. Né? Elas estão concentradas. Então tem um ponto de concentração das decisões estaduais, estatais. Né? Veja a confusão do Estado, né? Então, quando eu falar Estado no sentido amplo, é estatal, né, o adjetivo. Quando eu falar do Estado no sentido de unidade da federação, eu tenho que usar o adjetivo estadual. Olha só a confusão que o uso da mesma palavra pode causar. Então, as decisões estatais, elas estão concentradas num ponto, né? Elas convergem. Então, sei lá, na França. A França é um país considerado democrático, né? Mas o poder é centralizado. Então, o parlamento francês é que toma as decisões principais de legislação. Mas nem por isso ele é um Estado autoritário. Ele é centralizado, né? Ele é um Estado unitário, mas ele não é autoritário. Eles não vivem lá uma tirania ou uma oligarquia, né? Ou uma demagogia. Né? Apesar que às vezes escapa uma demagogia, mas eles são considerados, né, a França é considerada um Estado democrático, apesar de unitário. Veja que então é perfeitamente possível, mesmo o poder estando centralizado, existir democracia. Só que as pessoas têm que ir lá para Paris. Né? Ah, eu quero participar desse processo. Tá bom, então vá lá para Paris. Não dá para decidir isso lá no sul, né, da França ou muito no norte da França. Tem que ir para Paris porque é lá que as decisões são tomadas. Mas se você for para lá como representante da sua cidade, como representante da sua província,
você terá direito à voz, você terá direito a voto e pode sim conquistar coisas importantes para uma determinada região, para um determinado município, porque apesar de ser um Estado unitário, apesar da estrutura de poder estar centralizada, ela é democrática. Então uma coisa não necessariamente leva a outra. Ah, professor, mas estados unitários mais facilmente podem se transformar em tiranias. Sim, como a estrutura está centralizada, então você só tem o ponto central para atacar, né? Se você é um tirano e quer transformar aquele estado num estado autoritário, num estado tirânico, né? É só você atacar o poder central. Então, vamos dizer assim, é mais fácil, né? Entre aspas, né? Porque fácil não é, mas você tem essa facilidade. Como está centralizado, então se você atacar as estruturas centrais, você consegue acabar com aquela democracia, né, e transformar aquele Estado unitário num Estado tirânico. Tá bom? Já num Estado federal, né, aí é um pouco mais complicado. Porque como a estrutura não está centralizada, a estrutura de poder não está centralizada, ela está descentralizada, então você teria que atacar todos os pontos, né, desse Estado para poder transformar aquele Estado numa tirania. Então é bem mais difícil. Tá bom? Muito bem, já aproveitando então, o que seria o Estado do tipo federal, né? O Estado federal. Então são aqueles estados que a estrutura de poder está descentralizada. Inclusive, essa descentralização ela é político-legislativa, então ela está prevista em lei, geralmente uma Constituição, né, a Carta Magna, no nosso caso aqui, a Constituição Federal de 1988, que está vigente, ela tem como cláusula pétrea, então cláusula que não pode ser alterada por emenda constitucional, né, ela só pode ser alterada sobre outras condições que não nessa Constituição. Então seria necessário uma nova Constituição sobre condições muito especiais, né? E no nosso caso aqui, com total garantia de ser um processo democrático e legítimo, ou seja, com participação popular, que poderia alterar isso. Tá? Mas enquanto for vigente a Constituição de 1988, não pode mudar, é cláusula pétrea, que é a questão, é a condição, né, de sermos aí uma federação. E nessa federação a gente tem então nas unidades que compõem o Estado, então nas subdivisões dessa nação, né, as unidades subnacionais, elas têm autonomia política, autonomia não só política, mas legislativa, administrativa, então eles são mais independentes uns dos outros, tá? A única coisa que eles não têm, a única coisa que as unidades, né, de descentralização do Estado federal não têm é soberania. E aí isso há em comum, né? Tanto o Estado unitário quanto o Estado federal, eles é que carregam a soberania. Então quem tem soberania é o Brasil. O Brasil é soberano. O Estado de São Paulo é soberano? Não. O Estado de São Paulo não tem soberania. Ah, e o de Minas Gerais? Também não. O Estado de Minas Gerais não tem soberania. Mas, tanto o Estado de São Paulo quanto o Estado de Minas Gerais, qualquer um deles, tem autonomia. Autonomia, inclusive, para legislar. Autonomia para definir a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Né? Tem autonomia para promover os seus concursos públicos, tem autonomia para estabelecer um salário mínimo. Por exemplo, no Estado de São Paulo, o salário mínimo é diferente do salário do piso nacional. Né? Então, enquanto o piso nacional é ali agora, né, atualizado, é R$ 1.100, o salário mínimo paulista, na faixa 1, tem duas faixas, tá, gente? Mas da faixa 1 é 1.600 e alguma coisinha, tá? É um pouquinho mais de 1.600. Então vejam que o Estado tem essa autonomia. Né? Aqui no Estado de São Paulo, empresas com sede, né, no Estado de São Paulo, os órgãos públicos, todos os órgãos públicos de nível estadual e municipal não podem pagar um salário de R$ 1.100 aqui, porque nesse espaço geográfico paulista, né, a, a unidade da federação, né, o Estado de São Paulo, tem essa autonomia. E ela se sobrepõe, por exemplo,
a determinação do governo federal, né, que hoje estabelece como piso nacional 1.100. Então, uma empresa aqui no estado de São Paulo, com sede no estado de São Paulo, fala assim, não, eu vou pagar o 1.100, é, que o governo federal determina, né? E aí não pode, tá bom? Ah, professor, mas eu conheço alguns municípios que usam, né, o piso nacional como referência para remunerar os seus servidores municipais, né? E existem algumas empresas que pagam, né, o piso nacional. Então, existem situações que aí é justamente são as contradições que o próprio federalismo às vezes causa, né? Como o município hoje também é um ente federado, então ele também tem autonomia, inclusive em relação ao Estado, né, a unidade da federação da qual ele faz parte, é, pode existir, né, uma certa, vamos dizer assim, um grau de liberdade, tá? E algumas empresas têm a sede em outro estado, né, em outra unidade da federação. Então ele tem a sede, sei lá, no Mato Grosso. Né? Então, o Mato Grosso não tem salário mínimo estadual. Então ele segue o quê? Segue o piso nacional. Bom, se a sede é lá no Mato Grosso, então, apesar de ser uma filial importante, apesar de talvez ser talvez a unidade com maior densidade, né, de trabalhadores, com maior volume de faturamento, estar aqui no estado de São Paulo, como a sede é lá, então ele segue, né, a legislação estadual lá do Mato Grosso, tá bom? Bom, agora eu coloquei aí, né, já a definição e alguns exemplos, né? Nós temos o Brasil, temos a Argentina, os Estados Unidos, que foi o primeiro Estado federal da história da humanidade. Né? Antes dos Estados Unidos não existia esse conceito. Então a gente pode dizer que essa ideia, o federalismo é uma ideia que surge e se caracteriza, né, nos Estados Unidos, né, principalmente no processo de independência estadunidense. Tá bom? Tem o Canadá. Bom, professor, qual deles prevalece no planeta? Né? Existe aí mais ou menos 10% dos países do mundo, então é a minoria, que se enquadra, né, que se classifica como Estado federal. Tá? Então, um pouco menos de 90% dos países do mundo são Estados unitários. Os Estados unitários são os mais comuns em termos de organização política mundo afora. Então, às vezes a gente olha aqui para o Brasil e acha que essa estrutura descentralizada de poder, né, dando bastante autonomia para os entes federados, autonomia política, legislativa, administrativa, você vai percebê-la, né, com facilidade pelo mundo afora? Não, não é verdade. Né? Pelo mundo afora você terá aí, né, em torno de 10% dos países adotando esse modelo. Tá? E esse modelo ele acaba também sendo interessante, mais interessante, para países de dimensões geográficas muito grandes, né? Aqueles que a gente costuma até, de forma exagerada, é verdade, mas a gente acabou se acostumando a chamar de países com dimensões continentais, que é o caso do Brasil, né? É o caso dos Estados Unidos, é o caso do Canadá, né? Que são países muito grandes, né? Que seriam quase equivalentes aí a um continente, tá? Esses países, então, eles costumam, até por conta da sua dimensão, eles acabam adotando a organização federalista, né? Porque isso também é uma forma de você facilitar, né, a gestão da coisa pública, tá bom? Agora, apesar de gozar de autonomia em relação ao poder da unidade, né, aqui no Brasil a gente chama de união, não se esqueçam que esses entes federados, eles não têm soberania. A soberania, ela sempre é nacional e ela é uma característica exclusiva, no caso do Brasil, né, da União. Tá? Muito bem. Acabei de explicar isso aqui, tá bom? Então, as partes constituintes dos estados não possuem soberania. Seja um estado unitário, seja federal, soberania é exclusividade da União, né, das partes constituintes. Sejam elas só unidades descentralizadas do ponto de vista administrativo, que é comum nos dois casos, tanto no Estado unitário quanto no federal,
seja do ponto de vista da descentralização político-legislativa, que é uma característica específica dos estados que adotaram o federalismo, né, como uma organização política. Muito bem, vamos lá. Bom, qual é o maior desafio que o federalismo tem em termos de sua implantação e manutenção? Porque não é só implantar, é manter também, né? Porque isso pode ser questionado, inclusive, ao longo da história daquele país, daquela nação. O maior desafio do federalismo é justamente garantir a harmonia, né? Que os entes federados, eles, de forma harmônica, eles ajam, né? Para que não haja ali entre os entes federados disputas que possam levar a uma ruptura, né, do pacto federativo, a uma ruptura da própria União, né, da existência daquele Estado Nacional, que possa provocar uma guerra civil. Então, essa harmonia é o grande desafio do federalismo. Então, países que estão, né, sob essa organização, esse é o primeiro grande desafio. Manter essa harmonia. Como estabelecer essa harmonia entre os entes federados? Por exemplo, no Brasil, né, nós estamos falando aí de 26 unidades da federação, né, de estados, mais um Distrito Federal. São mais de 5 mil municípios, sei lá, 5.500, alguma coisa em torno disso. Então, imagina você, fora a União, né? E existe a União. Então você tem a União, né? As unidades, os estados, né? No nível estadual. Horrível isso, mas é para deixar claro que eu não estou me referindo ao Estado brasileiro. Mais os municípios. E numa quantidade que supera aí, né, pelos números que eu já citei para vocês, superam aí os mais de 5.500. Então são 5.500 entes disputando orçamento, disputando poder, né, porque tem uma disputa de poder, está dividindo o poder com esses entes, né? E é óbvio, eu prefeito, né, vou personalizar um pouco aqui. Eu, prefeito, eu gostaria de ter mais autonomia em relação ao governador ou em relação ao presidente. Quanto menos eu depender do governador, menos eu depender do presidente, mais eu posso fazer aqui, né, no meu pedaço de terra ali, no meu território. Então, notem que nós estamos falando de uma disputa muito grande, né? E aqui no Brasil, com diferenças descomunais. A gente está falando de diferença cultural, a gente está falando de diferença econômica, nós estamos falando de diferenças climáticas, nós estamos falando de diferenças, enfim, de tanta diferença no Brasil que certamente essa harmonia não é uma tarefa simples, né? E não se resolve apenas então somente com racionalidade. Por isso que o jogo político, né, ele sim, ele trabalha questões psicológicas, questões emocionais. Você não está ali só falando de racionalização de recursos, tá bom? E a união, quer dizer, além da harmonia tem que estar todo mundo unido. Né? Então, além de todo mundo ali estar, né, se conversando, dialogando de forma respeitosa, de forma republicana, né? Por exemplo, não é nada harmonioso, né, um presidente da República falar para os seus ministros que eles não podem dialogar ou fazer qualquer tipo de favorecimento ao governador de um estado. Não, isso não é garantir a harmonia, né? Isso é um atentado contra a União. Na verdade, isso poderia ser até caracterizado como um crime de responsabilidade. Tá? Agora, além desse ambiente amistoso, você ainda precisa garantir que estejam unidos. Então você tem que pegar todos esses mais de 5 mil prefeitos, esses mais de 20 governadores e mais o presidente juntos estarem unidos em prol, em benefício da nação, em benefício do Estado brasileiro, né, em favor da República Federativa do Brasil. Então não é uma tarefa simples. Já acho que deu para perceber aí. Né? Então, o maior desafio do federalismo é garantir essa harmonia e união entre os entes federados, enquanto, simultaneamente, você tem que garantir autonomia política para cada um desses entes.
E é óbvio, para você garantir essa autonomia política a cada um dos entes, você divide o poder. E essa divisão, ela sempre está em disputa. E mesmo após, né, conseguimos chegar aqui num acordo e terminamos, né, de redigir a Constituição. Então, lá em 1988, né, em 5 de outubro, acho que foi 5 mesmo, outubro com certeza, mas eu não me lembro exatamente se foi dia 5. Mas enfim, no dia 5 de outubro de 1988 foi lá promulgada a Constituição brasileira. Então, ninguém mais vai discutir nada. É claro que continua se discutindo. Tanto é que desde 1978, inúmeras vezes você ouve e observa o Congresso Nacional votando emendas constitucionais. Sempre existem projetos de emenda constitucional e isso é a disputa do poder. Né? Eu quero dividir o poder diferente e aí eu vou lá e proponho uma emenda porque ora eu quero dar mais poder para o município, ora eu quero tirar poder do Estado, ora eu quero ampliar o poder do presidente, ora eu quero diminuir o poder do prefeito, do governador. E aí eu fico então nesse processo de emendas constitucionais justamente porque não é uma tarefa simples, tá bom? Bom, no caso do Brasil, já comentei com vocês, o federalismo é uma cláusula pétrea da Constituição, mas é importante destacar que ela sempre foi, tá? Então, desde a primeira Constituição, né, a partir do momento que o Brasil deixou de ser um império, uma monarquia e passou a ser uma república, então, desde que ela se tornou uma república, ela não, ele, né? Desde que o Estado brasileiro deixou de ser monarquia e passou a ser uma república, as constituições desde então, e a primeira foi em 1891, o federalismo é cláusula pétrea. Bom, todo mundo sabe, a primeira Constituição do Brasil é a de 1824, né, 2 anos após a declaração de independência do Brasil em relação a Portugal. A de 1824 ela não prevê federalismo, até porque, normalmente, quando se trata de monarquia, você tipicamente experimenta um modelo de Estado unitário. Então o Brasil, olha, bem difícil, né, gente? O Brasil ele era um Estado unitário, logo que se tornou independente. Então, de 1822, né, ano da independência do Brasil, em relação a Portugal, até 1889, ano da promulgação da República, nós éramos um Estado unitário, com poder centralizado. Acho que isso explica muito o que acontece ao longo do século XIX, né? Aquelas inúmeras revoltas, né? Então tem a revolta dos cabanos, a revolta dos farrapos, quer dizer, no Brasil inteiro, né? A Confederação do Equador, no Brasil inteiro você tem uma explosão, né, de revoltas. E observem que essas revoltas elas estão nos pontos mais distantes do Rio de Janeiro, né? Pode observar, quanto mais distante do Rio de Janeiro, maior era a revolta. Por quê? Porque o poder centralizado ele acaba atendendo até por razões logísticas, né? Ainda mais no século XIX, né? Que você, por exemplo, não tem avião, né? Você tem que fazer as coisas por terra e usando, na maioria das vezes, cavalos, carruagens, porque o Brasil não investiu, né, em ferrovias nesse período. Ou navios, apesar que nesse sentido o Brasil sempre foi muito bem servido, né? Então você poderia o litoral brasileiro é um litoral muito favorável, né, para o transporte marítimo, tanto que é um desperdício não investir na cabotagem, né? Recentemente houve uma mudança na legislação para favorecer a cabotagem, ainda bem, porque é inteligente e adequado, né, do ponto de vista de modo de transporte no território brasileiro. Mas voltando lá ao século XIX, então, esses pontos mais distantes eram, muitas vezes, nem eram percebidos pelo poder centralizado. Né? Ninguém, ninguém sabia o que estava acontecendo no Pará, então acontece a revolta da cabanagem. Eles estão contra o Dom Pedro I. Não, eles não estavam contra o Dom Pedro I. Eles estavam cansados de serem ignorados pelo Dom Pedro I. Estavam cansados de estarem à margem das decisões, das principais decisões, dos principais investimentos do Estado brasileiro naquele momento. Mesmo sendo uma monarquia, eles eram também cidadãos brasileiros, eles queriam receber a atenção
do poder central, mas não recebiam, né? Então notem que há uma dificuldade muito grande, né, para um país cujo território tem dimensões muito grandes, e como eu falei para vocês, né, que costumeiramente se refere a territórios de dimensão continental, serem estados unitários, né, terem um poder muito centralizado, porque fica muito difícil você garantir um bom atendimento a todos os cidadãos e a todas as regiões que fazem parte ali daquele estado, tá bom? Então, na República isso estava muito claro, né, principalmente para os membros do Partido Republicano, que surge ainda na época do Império, né, defendendo justamente a transformação de monarquia em república. E aí é uma cláusula que desde então foi pétrea e nunca foi alterada nesse sentido. Na Constituição de 88, ela vai ser inovadora em relação ao mundo. Então, no mundo inteiro, o único país no mundo inteiro que considera um município um ente federado é o Brasil. Então, nos Estados Unidos, os municípios não têm essa, esse empoderamento todo. Né? No Canadá não tem, na Argentina não tem. O Brasil é o único país do mundo que, em seu federalismo, né, eleva os municípios a uma condição político, legislativo e administrativo equivalente aos seus agrupamentos regionais, que é o que a gente chama de Estado, ou o seu agrupamento maior, né, no caso do Brasil, a União. Então, em termos político, legislativo e administrativo, os municípios estão em pé de igualdade com a União em uma série de coisas. Né? Então, tem coisas que o prefeito tem muito mais autoridade do que o presidente. E o presidente não pode ingerir sobre essas questões. Olha só, o presidente da República não pode ingerir sobre questões que são privativas ao município. Então, isso é uma característica única no mundo, tá? Que acontece no Brasil, em que você tem essa descentralização do poder tal que os prefeitos, eles, sob algumas questões, eles prevalecem sobre o governador ou sobre o presidente da República. Tá bom? Bom, não preciso dizer que isso vai trazer uma série de considerações aí que, primeiro, como só acontece no Brasil isso, então a gente tem que olhar para o Brasil e resolver internamente. A gente não temos como olhar outros países, vamos ver como os Estados Unidos faz isso, como a Argentina faz isso, como o Canadá faz isso. Não tem, porque eles não são assim, né? Nós, como somos um caso único, então só no Brasil que nós vamos observar isso e é olhando para o Brasil que nós vamos resolver os impasses que isso pode causar, porque é claro que causa, né? Imagine, quando você empodera, né, o prefeito, imagine o quanto que ele não luta por mais poder, né? Então na hora que aparece lá uma PEC, é óbvio que se ele puder encaixar ali naquela PEC uma ampliação do poder dele, ele vai encaixar, porque existe essa disputa, né? E isso não é ruim, tá, gente? Isso é saudável desde que aconteça, né, de forma, primeiro, respeitosa à Constituição. Né? A gente não pode desrespeitar a Constituição. Então, obedecendo lá o princípio da legalidade, não há nenhum problema nessa disputa, ela é saudável. E também com legitimidade, ou seja, tem respaldo, né, da população. A população está apoiando isso, por que não? Tá bom? Vamos lá. Bom, por que no Brasil os constituintes lá, né, em 1986, quando eles começaram, né, os trabalhos de elaboração da nova Constituição do Brasil, concluídas em 88, por que nesse período de 86, 87, 88, eles resolveram elevar o município a uma condição equivalente aos estados, ao Distrito Federal e à União, né? Bom, a ideia era aproximar o poder estatal do cidadão. Bom, estatal, não é estadual, tá? A ideia é que o cidadão ele participasse das decisões do Estado brasileiro. E como fazer isso, né? Veja, mesmo quando era lá no Rio de Janeiro,
que de certa forma é uma cidade populosa, né? Principalmente no século XIX. E sim, até os anos 50, né? Enquanto o Rio de Janeiro foi a sede federal, você tinha vamos dizer assim, uma presença popular maior, né? Então, as pessoas confrontavam o presidente, enfim. Ainda assim, ele estava longe do povo, né? Porque, por exemplo, no caso, né, da República Velha, né? Aquele período que nos livros de histórias vão chamar de café com leite. Por que café com leite? Bom, porque ou era um paulista ou era um mineiro mandando. Né? Veja, era um paulista ou um mineiro mandando no Rio de Janeiro. Então o paulista saía de São Paulo e ia lá para o Rio de Janeiro para mandar no Brasil inteiro. Ou o mineiro saía de Minas Gerais e ia para o Rio para mandar no Brasil inteiro. Então veja, você tinha uma participação popular bem significante nesse período, né? E mais, quem efetivamente mandava não era o povo paulista, o povo mineiro, era a elite paulista e a elite mineira. Então você tinha as elites mandando, né? Então, apesar de estar ali no Rio de Janeiro, uma cidade populosa, uma cidade acessível, né? Muito tranquilo para qualquer cidadão no Brasil. Tranquilo não, desculpa, porque no século XIX não existia nada tranquilo, mas era acessível. Né? Se tinha condições de sair de qualquer ponto do Brasil e chegar no Rio de Janeiro. Né? Era difícil, mas acessível. Mesmo assim, você não tinha participação popular. Né? E quando a sede federal se mudou para Brasília, isso piorou. Porque mesmo para as elites ficou um acesso mais complicado. Né? E aí como é que você faz então para a população, para o cidadão comum, participar das decisões estatais se tudo está complicado? Né? E Brasília, a forma como ela foi desenhada, é óbvio, o projeto não era esse, né? Mas ela acabou servindo para esse propósito. Ela, ela é tipicamente uma cidade que afasta a população do poder. Né? Para você se aproximar dos deputados, do presidente da República, não é uma tarefa tão simples assim. Então, nesse sentido, os constituintes pensaram: bom, já que eu não consigo levar o povo para Brasília, então vamos levar o poder para o povo. Então, a gente diminui o poder de Brasília, né, dilui, descentraliza esse poder e a gente arrasta esse poder para o mais próximo do cidadão. E quem está mais próximo do cidadão? O prefeito, o governador ou o presidente? A pergunta é, naturalmente, é fácil de responder essa, né? É óbvio, é o prefeito. Então, se a gente aproximar as decisões do cidadão, para aproximar as decisões do cidadão, a gente tem que empoderar os prefeitos. Então, se a gente empoderar os prefeitos, o cidadão vai lá, bate na porta do prefeito da cidade dele e fala assim: ó, não está funcionando. Né? E como estariam ali mais próximos, então pareceu interessante elevar o município à condição de ente federado, porque aí eu permitiria ao cidadão comum participar das decisões do Estado brasileiro. É óbvio que nem todas as decisões foram parar na mão do prefeito, né? Algumas continuam concentradas na mão do presidente, outras estão um pouco mais diluídas, mas ainda assim, né, uma certa distância da população em geral na mão do governador. Mas se você conseguir ampliar, né, a participação das pessoas, e principalmente naquilo que mais afeta diretamente elas, isso é importante, tá? Mas aí qual é o grande desafio, né, que essa aproximação impôs? Que apesar de ser uma intenção muito louvável, né, de promover maior gestão participativa, ela tem uma série de obstáculos, né? Começa pela escolaridade. As pessoas com baixa escolaridade têm muita dificuldade de compreensão, né? Eu vou dar um exemplo do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação era para tomar as decisões principais de educação, gente. Hoje, a educação no Brasil, ela é descentralizada. Né? Tanto que quando eu ouço o pessoal falando, a educação do governo PT é ruim, não é mentira. Né? Por que mentira? Bom, porque as decisões da educação elas foram descentralizadas. A União ela tem muito pouca influência sobre a educação no Brasil. Então a exceção das universidades federais, dos institutos federais, como é o nosso caso, né?
ainda existem, né, centros federais de tecnologia, tem o Colégio Pedro II, mas a exceção dessas instituições, né, o MEC, né, o Ministério da Educação, ele dá diretrizes, mas quem faz a coisa acontecer, quem decide como vai ser a organização, a estrutura das escolas, o concurso público, como se dá o ingresso de professor, como vai ser o tratamento dos estudantes, como vai tratar os responsáveis no caso dos estudantes menores de idade, né, eles não podem responder, então como é que vai se dar essa comunicação, esse diálogo com esses responsáveis? E nada disso está sobre a gerência, né, do ministro da Educação. E o ministro não pode fazer ingerência, ele não pode ingerir, né, sobre o secretário estadual, ele não pode ingerir sobre o secretário municipal. E mais, o secretário estadual não pode ingerir sobre o secretário municipal, ou seja, está muito descentralizado. Então, só para vocês terem uma ideia, quem mais pode influenciar a educação no Brasil hoje são as pessoas, são os cidadãos daquele município. Um cidadão aqui em São Roque, ele tem muito mais poder do que o ministro da Educação sobre a educação municipal. Aí você vai virar para mim e falar assim, bom, calma aí, então você está querendo dizer que o cidadão são-roquense poderia melhorar a educação de São Roque mais do que o ministro da Educação? Eu digo, sim, porque é isso que está na Constituição. Agora, por que, que isso não acontece? Então, esses são os obstáculos aí da gestão participativa. Né? Primeiro, começa pela escolaridade. Como que numa nação em que 65% dela tem como escolaridade máxima o ensino fundamental, né? Essa é uma estatística aí do IBGE, talvez com alguma oscilação para mais ou para menos, mas em torno de, né? Então, põe aí uma margem grande de erro, tá? Mas em torno de 65% da população não tem ensino médio. Como que ela, né, vai poder contribuir com processos decisórios, com análises, com estudos e produção de alternativas, de sugestões para melhorar a educação do município dela, se ela mesma foi desprovida, né, dessa educação? Então, a gente tem um impasse. Como que resolve isso? É por isso que muitas vezes o ministro da Educação tenta fazer alguma incursão, né? Ele tenta criar programas que possam dar uma força, né? Então, na época do Haddad, enquanto ele foi ministro, então ele, por exemplo, propõe formação de professores, né? Então ele acaba oferecendo para os municípios uma formação melhor dos professores. Ele estimula a educação de jovens e adultos, né, o EJA. Então ele procura oferecer aos municípios condições para que aqueles jovens, aqueles adultos que ainda não terminaram os seus estudos formais, né, eles retornem às escolas, né? Então ele começa a oferecer uma série de incentivos para isso. Então você tem, né, depois ali o Pronatec, por exemplo. O Pronatec já é o governo Dilma, né? Mas todos esses esforços é justamente no sentido de tentar melhorar essa escolaridade, né? Porque se a gente conseguir melhorar essa escolaridade, a gente pode, consequentemente, melhorar as decisões municipais, né? E isso provavelmente pode promover uma melhoria daquilo que está sob a autoridade do município, como é o caso da educação. Então veja que isso é um grande problema. Outro problema, disponibilidade. As pessoas não estão disponíveis para irem, né, para uma reunião do Conselho Municipal de Educação. Muitas vezes eles até tomam ciência, tem uma reunião lá, mas sabe, eles não procuram saber o dia, a hora, o local, né? E às vezes também esse dia, horário local, ele não pode, né? Porque ele está trabalhando naquele horário, então fica inviável, né? Ele não tem como faltar no serviço para poder participar daquela reunião. Mas mesmo quando ele tem essa possibilidade, sei lá, ele está de férias, ou ele trabalha no horário noturno e a reunião é diurna, ou o contrário, né? Ele trabalha no diurno, a reunião é noturna, o fato é que as pessoas não participam, né? Elas preferem fazer outra coisa do que participar desses processos decisórios. Então veja como é difícil implantar e principalmente manter a gestão participativa. As pessoas não têm, né, escolaridade, instrução suficiente para participar de uma forma realmente efetiva do processo, porque elas não sabem nem como começar. Às vezes elas não sabem nem interpretar os textos, as leis que estão ali sendo, né, dialogadas numa reunião.
elas não querem participar, muitas vezes elas preferem nem participar, preferem que outro tome a decisão. E tem um monte de coisa aqui que complica a gestão participativa. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Tá? Um outro desafio, aí menos para a população e mais para o gestor, então, né, para a equipe, para o prefeito e sua equipe, é a questão orçamentária. E aqui no Brasil há um desequilíbrio fiscal gigantesco. Enquanto você tem cidades extremamente ricas, né, que podem dar conta, cidade de São Paulo, né, o município de São Paulo, os impostos que o município arrecada, né, que está na esfera, que está na competência, e aí competência no sentido de autoridade, de alçada do município, né? Por exemplo, IPTU, o ISS, são dois tributos tipicamente municipais e geridos, arrecadados e geridos pelo ente municipal. O município de São Paulo, só com esses recursos, ele não precisa de mais ninguém. Ele não precisa de ajuda do Estado, da União, porque a arrecadação é suficiente para ele dar conta de muitas coisas. Ah, professor, mas às vezes eles precisam de ajuda. Sim, quando a gente está falando de obras muito grandes, ou de obras que vão envolver outros municípios, enfim. Existem situações que, óbvio, mesmo a cidade de São Paulo, ela precisa ou do Estado ou da União para realizar, tá? Mas no dia a dia, daquilo que é competência do prefeito, ele tem condições de tocar sem nenhuma dificuldade, inclusive oferecendo, né, condições financeiras bastante atrativas, tanto para servidor, então, quando tem um concurso público na cidade de São Paulo, existe uma grande procura, porque a remuneração do servidor municipal da cidade de São Paulo costuma ser boa, né, costuma ser atraente, quanto de prestadores de serviços. Então, quando o município abre uma licitação, os valores que ele oferece para pagar também costumam ser muito bons e atrair as melhores empresas, aquelas que estão que oferecem um nível de qualidade melhor daquilo que elas prestam como serviço, né? Ou da mercadoria que elas produzem, que elas fabricam, que precisa ser fornecido para a prefeitura, tá? Mas quando a gente olha para São Paulo, a gente está olhando para a exceção. Quando a gente abre o leque e começa a observar o resto do Brasil, né? Então eu diria para você o seguinte, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. 5 mil municípios, essa realidade não é verdadeira. E aí eles não têm orçamento, às vezes mal têm orçamento para fazer o mínimo. Por exemplo, manter a limpeza das ruas. E esse então é um problema. E agora, né, mais recentemente, tem se crescido muito, né, o debate em torno da reforma tributária. Algumas propostas que têm sido apresentadas ao Congresso Nacional penalizam ainda mais esses municípios, prejudicam ainda mais esses municípios que já hoje têm dificuldade de arrecadação, né, e que são muito dependentes principalmente da União, né? Que nesse caso quem mais socorre esses municípios é a União, é o governo federal que acaba destinando os recursos necessários para que esses municípios eles consigam garantir o funcionamento dos serviços públicos que são de responsabilidade desse ente, né, do ente municipal. Vamos lá. Bom, ainda aí sobre o federalismo, então, né, eu coloquei para vocês a importância da gestão participativa e a dificuldade que você tem para promover isso, né? E, bom, e por que a gestão participativa é importante? Porque por trás da gestão participativa você também pode permitir o controle social. E o que é o controle social? É você evitar o mau uso do dinheiro público, o mau uso dos recursos públicos, desvio, né, de recursos públicos para atender finalidades particulares, interesses privados. Né? Existem órgãos de controle. Né? Então, por exemplo, a gente tem os tribunais de conta, né? Tribunal de Conta da União, Tribunal de Conta do Estado, alguns municípios que têm maior estrutura, o caso do município de São Paulo tem o Tribunal de Conta Municipal. O Tribunal de Contas ele serve para fazer isso. Né? Ele é um órgão de controle, ele observa se os recursos públicos tiveram destinação correta. Então, eles comparam os orçamentos, eles comparam, né, os empenhos, eles observam a legislação que regra o uso daquele dinheiro. Então tem um pessoal técnico nos tribunais de contas que fazem isso. Além dos tribunais de contas, o poder legislativo tem essa obrigação.
né, o Congresso Nacional no nível federal, as assembleias legislativas ou a Câmara Distrital, no caso do Distrito Federal, né, e das unidades da federação, dos estados, e as câmaras municipais no nível municipal. Você tem, então, o legislativo também exercendo esse papel de fiscalizador. Então, existem órgãos de controle dentro da estrutura estatal. Mas além do controle estatal, é de suma importância, e isso faz parte inclusive da Declaração dos Direitos Universais, dos Direitos Humanos, né, dos Direitos Universais do Cidadão, da cidadania, todo cidadão ele tem que ter o direito, né, de receber as informações dos agentes públicos e exigir deles a prestação de contas do uso dos recursos públicos. Né? Então, como é que eu envolvo a população nesse controle? Então, eu chamo isso de controle social. Então, o controle social seria a presença do cidadão comum, de qualquer cidadão, na observação do uso dos recursos públicos, né? De como eles estão sendo aplicados, de como eles estão sendo mantidos, de como eles estão sendo administrados. E a ideia, né, de você trazer, aproximar o poder do cidadão, elevando o município a um ente federado, também vem ao encontro dessa proposta de você ampliar, né, o controle social, de você tornar mais acessível a qualquer cidadão no Brasil, né, de participar desse controle, de observar o uso dos recursos públicos e ele poder interferir sobre isso. Né? Então vejam, comparado com o controle tradicional, né, esse controle estatal que já faz parte da própria estrutura, e aí qualquer estado no mundo inteiro tem isso, né, seja estados unitários, seja estados federais, todos os estados eles possuem suas estruturas políticas, né, órgãos que são responsáveis pelo controle estatal. Né. Então, você, além desse controle que é tradicional, você teria o controle social mais garantido, e essa é a ideia. Né. Outra coisa que é importante aqui para o controle social, né, e para a gestão participativa é que a gente precisa começar a pensar, principalmente enquanto administradores, né, como é que eu mobilizo as pessoas? Como é que eu faço elas participarem disso? Então, uma forma de mobilizar a população para exercer de forma mais ativa esse controle social, né, e de participar mais da gestão pública, né, e, de fato você promover e efetivar a gestão participativa seria você promover experiências. Né? Um exemplo que tem sido, né, muito utilizado no Brasil hoje é justamente a discussão do plano diretor. Que apesar das diversas dificuldades que a gente percebe pelo Brasil afora, né, existem exemplos muito bem exitosos, né, interessantes. E esses exemplos exitosos, esses exemplos interessantes, eles precisam ser apresentados para a população. Eles precisam servir de referência para que outros municípios reproduzam, né, aqueles mesmos mecanismos, aquelas mesmas proposições, aquelas mesmas experiências que foram bem sucedidas em alguns municípios. E por multiplicação, né, desses exemplos e desses casos, você ampliar, né, a mobilização e garantir então uma maior participação. E a gente tem certeza de que quando isso acontece, você confronta o patrimonialismo, porque na hora que existe controle social, mesmo que exista, né, algum conluio entre o agente público e os responsáveis pelo controle estatal, né, mesmo que o agente público ele consiga corromper um membro do Tribunal de Contas ou corromper o representante legislativo, quando a população participa e ela exerce, né, o controle social, você acaba com o patrimonialismo, você acaba com o risco do agente público, seja ele, né, um concursado, um efetivo, né, um servidor público, seja ele um eleito, né, prefeito, um deputado, um governador, um presidente, você consegue eliminar, né, o risco desse agente público ele se apropriar indevidamente da coisa pública e torná-la pessoal, torná-la privada, tá bom? E uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui, e inclusive como administrador a gente pode contribuir muito, é como você torna mais acessível a comunicação dessas informações, né?
Porque aí eu vou dar até como exemplo de novo aqui o Conselho Municipal de Educação. Muitas vezes se perguntava, né, para a prefeitura, olha, como que está o orçamento e como está a distribuição dos recursos, né, destinados para a educação. E aí o pessoal técnico da prefeitura mandava planilhas, é, sabe, de muito pouca, de difícil interpretação. Então, a exceção de alguém técnico, alguém que tenha domínio técnico sobre aquelas planilhas, né? Então, uma minoria, né? A grande maioria das pessoas, quando recebiam essas planilhas, elas não sabiam interpretar, elas não sabiam o que aquilo significava, elas não, sabe, como é que que essas planilhas estão me dizendo? Então a gente precisa melhorar essa comunicação. Né? Então não adianta ter o portal da transparência, ter uma lei que exige que todos os entes federados eles deem ampla publicidade das informações, se essas informações elas são apresentadas de uma forma que ninguém entende, ou que pouquíssimas, raríssimas pessoas, né, conseguem entender. Então há uma necessidade para você ampliar a gestão participativa, ampliar o controle social, há uma necessidade muito grande de você melhorar essa comunicação, de tornar a comunicação das informações públicas, estatais, mais acessíveis para o cidadão comum, para as pessoas mais simples possível. Tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, a principal referência aqui da nossa aula é o capítulo 1, tá? Desse livro, Fundamentos da Administração Pública Brasileira, do Marcelo Torres, tá bom? Esse livro, infelizmente, não tem na versão virtual, mas temos à disposição lá na nossa biblioteca. Como eu falei para vocês já desde o início, essas referências servem para vocês. Ah, onde você pegou isso, professor? Então, esse é o material que eu utilizei para preparar essa aula, tá? Exigirei a leitura desse material? Nem tem como, né? Acabei de, no início dessa aula, eu falei, não saiam de casa, aí não, vocês vão lá buscar o livro na biblioteca. Não, não façam isso. Então não se preocupem, eu vou utilizar muito, né, o material que eu estou aqui passando para vocês, tá? E naquilo que eu entender que é necessário um aprofundamento, uma leitura, uma pesquisa, então, principalmente a partir de agora, que eu vou colocar mais avaliações, né? Nas próximas semanas a gente vai ter aí praticamente semanalmente avaliações, eu vou estar fazendo algumas indicações que podem ajudar vocês, podem dar um suporte, né, um apoio em termos de literatura acadêmica, tá? Para que vocês possam se apropriar, né, de alguns desses conteúdos que eu considero importantes para a formação de um administrador que não é um administrador público, mas que vai se relacionar com a administração pública em algum momento, seja na condição de cidadão, seja na condição de um dirigente de uma empresa que, por exemplo, vai disputar uma licitação, né, que vai fazer uma parceria público-privada, enfim, tá bom? Próximo tema da gente, que nós vamos abordar na próxima videoaula, será instituições políticas no Brasil, que é um pouco de continuação do federalismo, tá bom? Só que aí a gente vai ficar um pouco mais preso, não a questão conceitual de forma mais ampla, mas um pouco mais afunilada para a realidade brasileira, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Tendo dúvidas, escrevam lá no fórum e estejam atentos às atividades. Hoje ainda eu vou postar uma lá no Moodle, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um forte abraço, cuidem-se. E eu acabei demorando pra caramba. Desculpa, gente, é impossível. É um tema difícil de ser cortado em partes muito pequenas. Um abraço.